Buenas, senhores, tudo certo? Então hoje nós seguimos falando um pouquinho sobre progressões geométricas. Nesse vídeo eu vou dar um enfoque maior para as propriedades, tá? Mas de nada adianta nós trabalharmos com propriedades se tu não lembra como ela funciona. Então eu vou deixar na descrição aqui um link aqui em cima também sobre os vídeos que nós falamos lá sobre as progressões geométricas, sobre a construção de gráficos, classificações, enfim, várias coisas sobre PGs, né, sobre progressões geométricas. Aqui a ideia é trabalhar em propriedades e em características específicas que podem vir a te ajudar aí a resolver alguns problemas, algumas questões de prova externa, em vestibular. É algo bem importante e é um conteúdinho aí que é meio chato, e ele acaba sempre caindo em provas, então é bom a gente dar uma olhada com mais detalhe aí, né? Gente, inicialmente, aqui nós temos uma PG, certo? Coloquei um exemplo qualquer para nós. E o mais importante aqui nesse primeiro momento é que tu entenda três coisas. Primeiro, a tua lógica de crescimento. Quando a gente fala de uma progressão geométrica, nós estamos falando de um cara que daqui para cá tem uma lógica de crescimento. Daqui para cá ele tem que ter a mesma lógica de crescimento. E assim sucessivamente. Em PG, a minha lógica de crescimento é sempre multiplicação. Lembra? E daí? Nós temos que pensar quem é essa lógica, porque ela é a parte mais importante. Do 1 para o 2, então, o que está acontecendo aqui? Quanto que eu multiplico esse cara para ele virar esse, né? Por 2. Então a minha lógica de crescimento, que a gente chama de razão, ela vai ser, então, 2. Né? O Qzinho aqui é o símbolo da minha razão, e é importante a gente lembrar disso. Diferentemente da PA, que é um Rzinho minúsculo, na PG ele é um Qzinho minúsculo, né, para diferenciar. Outra coisa que é extremamente importante é lembrar que aqui nessa estrutura, cada termo tem seu nome, né? E é um nome bem simples, o nome é de acordo com a sua posição. Ou seja, esse cara aqui é o nosso A1, esse cara aqui é o nosso A2, que é o primeiro termo, o segundo termo, aqui é o A3, aqui é o A4, certo? Então é bom a gente pensar nisso aí para começar a se organizar. Tá? Eu separei algumas propriedades então para nós, alguns casos específicos e um probleminha de cada um deles para que a gente converse um pouco aí de como as coisas funcionam. A primeira propriedade que eu trago para vocês ela é bem óbvia, na verdade. Né? Ela diz que se tu tem um termo qualquer, teu próximo termo vai ser ele mesmo vezes a razão. Então pensa que naquela sequência que a gente tinha ali atrás. Esse cara aqui é o 4, tá? Exemplo. Aqui então, o próximo termo, minha razão era 2. Então aqui o próximo termo era 8, porque é 4 vezes 2. E o meu termo anterior era 2, porque 4 dividido por 2 dava 2. Certo? Então isso aqui é mais uma organização lógica do que está acontecendo. E aqui um probleminha de como a gente aplica então aí essa propriedade, como que ela pode nos ajudar. Eu vou organizar essas informações aqui para a gente poder dar sequência. Mas o que ela fala? Que a soma daqueles caras lá é 21, dos três termos, e que a multiplicação daqueles caras é 64. Ou seja, jovens, nós temos que x sobre, na minha variável, sobre a minha razão, mais a minha variável vezes a minha razão, isso é igual a 21. E nós temos que a multiplicação daquela coisa toda lá, então que a multiplicação dos meus três termos em sequência, que é isso aqui, vezes x, vezes x, vezes q, é igual a 64. Então a gente tem essas informações. Então, ó, quais são os três termos da PA para ela ter essas características? A gente sabe que os três termos de uma PA podem ser escritos assim, por lógica, né? Então, feito isso, como que eu aplico essa propriedade? Bom, aqui é uma grande multiplicação. Tu concorda comigo que isso aqui poderia ser escrito assim, né? X vezes x vezes x é x ao cubo, vezes q sobre q, que é uma... ele é uma constante, né? Ele é a minha razão, então é o mesmo número com certeza. Isso é igual a 64. Esses caras podem ser simplificados, né? Porque é aqui em cima, aqui embaixo. E aqui nós temos, então, um x ao cubo igual a 64. Só tirar a raiz cúbica desse lado, né? Então nós teremos que x é igual, então, aí a 4. Achamos o valor de x. Porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Feito isso, jovenzinhos, nós temos aqui em cima, então, outro lugar para substituir, né? Já temos que x vale 4. Ou seja, esse cara ele pode ser reescrito como 4 sobre q, mais 4 mais 4q igual a 21, certo? Gente,
equaçãozinha, né? Mas a gente tem aqui no denominador uma variável, isso é meio chato. Então nós temos uma técnica que eu gosto bastante de usar, é que quando nós temos uma equação, nós temos uma fração enchendo nosso saco, o que tu vai fazer? Tu vai multiplicar todos os termos pelo denominador comum aqui. No caso aqui, meu denominador comum é o próprio Q. Então até vou fazer de vermelho aqui para vocês. Multiplica cada um dos termos por Q. Aqui era 21, né? Só arrumar ali para não dar problema. Vamos botar aqui 21, vou botar só 2. 21. E vamos multiplicá-lo também por Q. Certo? E daí, gente, o que vai acontecer aqui nessa estrutura? Vou botar um Qzinho ali. Esses dois caras vão ser simplificados, certo? E nós vamos montar uma estrutura ali, então, que vai virar uma equaçãozinha de segundo grau, porque tem Q vezes Q ali, né? Nós teremos aqui, então, 4 mais 4Q mais 4Q ao quadrado é igual a 21Q. Gente, eu não vou resolver isso aqui com vocês, certo? Vou deixar aqui em cima para vocês o link, então, das aulas que eu falo somente sobre resolução de equação de segundo grau. Nós não vamos perder tempo com isso, certo? Mas nós teremos que o nosso Q aqui, nas nossas respostas, como é uma equação de segundo grau, nós teremos que nossas duas respostas, nossa solução aqui, ela vai ser 1/4 e 4. Beleza? Essas são as soluções. E daí eu quero saber quais são os termos. Cara, é só substituir. Tu sabe que o teu x vale 4 e que a tua razão é 4, beleza? Substituir ali em cima, ó. Se o teu x vale 4 e a tua razão é 4, então nós teremos aqui, primeiro termo, para a primeira situação, né? Vou até dividir aqui para vocês. Ó. Primeira situação, eu tenho meu x é 4, minha razão é 4, depois aqui é 4 e aqui é 4 vezes 4. Então essa situação aqui é 1, 4 e 16. Esses são os meus termos, certo? Substituir ali. Na minha outra situação eu tenho meu x é 4 sobre 1/4, depois é 4 e depois é 4 vezes 1/4. A minha sequência ali, ela vai ser 16, 4 e 1. Logo, esses três termos são os três termos que respeitam essa organização. Não é difícil, tá, gente? Não é difícil. Só que nós temos que lembrar quem são eles. Beleza? Próximo. Esse aqui, ele é uma característica bem específica, na minha opinião, ele é o mais chatinho, tá? Mas ele é bem tranquilo também. Aqui nós temos uma coisa chamada média geométrica, certo? E essa propriedadezinha, ela diz que um termo, ele é dado pela média geométrica entre seu sucessor e antecessor, tá? Ou seja, o meu AN ao quadrado, ele é igual à multiplicação do cara que veio antes dele, que é n menos 1, e do cara que veio depois dele, que é o AN mais 1. Eu gosto, gente, de trabalhar com essa fórmula assim, ó, tá? Eu acho que ela é bem mais clara. Que o meu AN, ele é igual a raiz de AN menos 1 vezes a N mais 1. Eu prefiro trabalhar assim, que na verdade é a mesma coisa, né? Esse quadradinho que estava aqui, ele vai, quando a gente for simplificar e organizar, ele vem para cá como uma raiz, né? Então eu prefiro trabalhar assim, mas as duas formas são válidas. E aqui nós temos, ó, três termos, né? E isso aqui vai ser muito utilizado quando tu quer uma variável. Que tem uma variável na tua sequência que tu não consegue olhar para ela e determinar nada. Então para garantir, né? Ele garante que isso aqui é uma progressão geométrica, ele quer saber o valor de k. Quanto vale o k? Gente, é barbada. Pega esse cara aqui, certo? Eleva ao quadrado, igual a multiplicação do anterior e do sucessor, né? Então, olha só, bem de boa. Pega o cara do meio, lembra das propriedadezinhas de multiplicação de polinômio lá para não te perder. Então, k mais 3 ao quadrado é igual
K mais 1 vezes K mais 4, certo? Organiza isso aqui tudo então, tá? Tu vai ter ali como tua resposta a seguinte estrutura. Nós teremos isso aqui, tu pode aplicar a propriedadezinha lá de fator comum, enfim, botar tudo bonitinho, direitinho. Ou ainda, tu pode pegar e escrever direto aqui já a tua resposta, né? Que vai ser K ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais 6K mais o quadrado do segundo. E aqui, deixa eu só fechar esses parênteses bonitinhos aqui. A gente vai aplicar a propriedade distributiva. E aqui eu vou ter que K ao quadrado, depois K vezes 4 mais 4K, depois K vezes 1 mais K mais 4. Tem toda essa estrutura aqui, né? Gente, aqui é só organizar, esse cara vem para cá, vai zerar, vai cortar os dois. Não vou resolver com vocês isso aqui. Nós teremos no final que o meu K vai ser igual, então, nessa estrutura aqui, a menos 5. Tranquilo? Aqui é só pegar o K, joga para lá, fica negativo, corta, corta. Aqui vai dar 5K, vem para cá, vai ser 6K menos 5K vai dar K. Aí esse cara vai para lá, troca o sinal, blá blá. Bem barbadinho. Certo? Então era isso. Geralmente essa propriedadezinha aqui a gente utiliza quando nós temos que provar que é uma PG e as minhas, dentro dos meus termos A1, A2, A3 lá, nós temos aí o A4, tudo faz, variáveis. Beleza? Por último, então, uma curiosidade, tá? Isso pode vir a te ajudar em alguma situação, daqui a pouco tu tem ali uma sequência com 7 termos, onde o segundo vale tanto e o sexto vale tanto. Isso aqui é uma propriedade que fala dos termos equidistantes de uma PG. Então daqui a pouco tu tem só o segundo termo e o quinto termo, e tu precisa achar a tua razão ou alguma outra coisa. Então o que tu tem que saber sobre isso? Cara, percebe aqui o seguinte, ó. Se eu pegar o primeiro termo e o último, que são os equidistantes, e multiplicar os dois, certo? Se pegar eles e multiplicar os dois, eu vou ter como resposta 64. Se eu pegar o segundo e o penúltimo, que também são equidistantes, 2 vezes 32 também é 64. Se eu pegar 4 vezes 16, que é o terceiro e o antepenúltimo, também vai dar 64 a multiplicação deles. E o cara do meio, como ele ficou sozinho, se pegar ele vezes ele, 8 vezes 8, vai ser também 64. Então são propriedadezinhas que tem dentro das PGs que elas podem vir a ajudar vocês de alguma forma. Certo? Espero ter ajudado a todos. Qualquer coisa vocês sabem como me encontrar. Até mais.